Eu venho falando aqui há alguns dias que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele está fazendo diversas ameaças a quem interferir na guerra da Ucrânia. Enquanto eu falava isso, os países do Ocidente e da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a inimiga da Rússia não é a Ucrânia, é a OTAN. A Ucrânia entrou ali de boba porque tem um presidente que é um palhaço. Aí o que aconteceu? Os países da OTAN começaram a dizer que iam enviar aviões, iam enviar armamentos, iam enviar tudo para a Ucrânia e para ajudar a Ucrânia na luta contra a Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele fez 3 ameaças que eu falei aqui nos últimos dias. A primeira, ele disse que ele ia arrastar a Europa inteira para a guerra, que todos iriam perder e que, ele já tinha dito isso em outras entrevistas, que se a Rússia saindo perdendo, ele ia garantir que os outros países iam perder mais do que a Rússia. Essa ameaça é uma ameaça grave. A segunda foi que quem interferisse na guerra sofreria como jamais se viu na humanidade. Ameaça grave. Depois ele colocou os mísseis nucleares de prontidão. E aí depois ele disse que quem enviasse armas para a Ucrânia, se essas armas matassem soldados russos, seria como se esse país estivesse matando soldados russos, ou seja, uma declaração de guerra à Rússia e que esse país sofreria consequências muito piores. Ou seja, se um país envia arma para a Ucrânia, um soldado ucraniano utiliza essa arma e mata um soldado russo, segundo o Vladimir Putin, esse país vai ter mortes nesse país também e ele vai declarar guerra. Isso fez com que países europeus recuassem. A Polônia, a Bulgária e a Eslováquia enviariam mais de 70 aviões, caças de guerra, para a Ucrânia. E esses caças seriam decisivos para a Ucrânia tentar conter o ataque russo. Porém, olha só que palhaçada que fizeram esses 3 países. Soldados ucranianos arriscaram a vida, pilotos de caça ucranianos arriscaram a vida para atravessar a fronteira, chegaram na Polônia, quase morreram no meio do caminho, chegaram lá e voltaram para a Ucrânia de mãos vazias, sem os caças. Os países recuaram e falaram, não vamos mandar armas porque estamos com medo. Vamos lembrar que a Polônia tem fronteira com a Rússia, a Eslováquia está logo ali, e a Bulgária também está bem próxima. Os 3 países poderiam, como disse o próprio Putin, poderiam ter sido explodidos sem dar tempo nem deles piscarem. Um míssil hipersônico ou supersônico da Rússia chega lá em questão de segundos e explodiria esses países. Aí, olha só, o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, eles recalcularam a rota. Eles estavam numa rota de ajudar a Ucrânia a fazer a guerra durar o máximo possível, para ter imagens na grande mídia, imagens com muita comoção, muita emoção, mostrando os ucranianos chorando, entrevistando os ucranianos que chegarem na Europa, os refugiados, tudo mais, e isolar cada vez mais a Rússia. Eles resolveram recalcular a rota e agora utilizar a guerra mais na área da informação. Eu vou explicar aqui os planos do Ocidente contra a Rússia, os planos da Rússia. Muita gente acha que, nossa, a Rússia já perdeu, não tem mais como a Rússia não ganhar essa guerra. Não, pelo contrário, o Vladimir Putin, tudo que está acontecendo isso tudo foi previsto pelos russos e também pelos chineses. Eles tiveram muitas reuniões antes dessa invasão. A China não está, assim, apoiando a invasão, mas a China apoia uma mudança na ordem econômica mundial, porque a ordem econômica mundial era a seguinte: Estados Unidos impõe golpes de Estado em todos os países que eles querem impor golpe de Estado, isolam todos os seus inimigos e tentariam, de alguma forma, isolar China e Rússia. A China, sabendo disso, usa como aliada econômica a Rússia, que é um país grande, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e usa outros aliados menores. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho aqui, ó. Aqui, o Plantão Brasil é o principal canal do YouTube de oposição ao desgoverno Bolsonaro. Então, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Eu também vou explicar aqui como é que as ingerências do governo Bolsonaro vão fazer com que o Brasil possa sofrer muito com sanções e até com preços altos e tudo mais, inflação por conta dessa guerra. Então, peço que você se inscreva aqui, que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Agora vamos falar sobre a Rússia, a OTAN e recalculando a rota lá, a OTAN. O plano deles era o seguinte, eu falei isso aqui antes da invasão russa: vão deixar a Rússia sem saída, vão ameaçar a Rússia com sanções e vão começar a anunciar a sanção. Primeiro se anuncia, depois se assina o papel. Anunciar sanções contra a Rússia antes da Rússia invadir a Ucrânia. Por quê? Porque o Vladimir Putin, ele também, do lado dele, ele tem tudo calculado, um xadrez, toda guerra fria ou não é um xadrez. Já tem tudo calculado. O Vladimir Putin vai fazer o seguinte: ele, sabendo que vai sofrer as sanções, ele vai invadir a Ucrânia de qualquer maneira. Ele vai tentar fazer com a Ucrânia como fez com a Crimeia. E aconteceu exatamente isso. Com a Crimeia, a Rússia começou atacando pouco. Lá em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia,
O que aconteceu? Teve um golpe de Estado neonazista na Ucrânia. Os Estados Unidos financiaram grupos neonazistas, eles deram um golpe de Estado na Ucrânia, e aí, o que aconteceu? A Crimeia é um local estratégico, a Rússia não poderia deixar aquele local sob comando dos Estados Unidos e dos neonazistas. E aí o que aconteceu? A Rússia invadiu a Crimeia, nos primeiros dias foi pouco tiro, depois a Rússia foi com força total, tomou a Crimeia, e a guerra durou alguns meses lá, porque a Rússia estava mantendo o território, depois parou a Crimeia da Rússia. Hoje, quando você vai na Ucrânia, eu fui na Ucrânia a última vez em 2019, passei o Natal lá, quando eles põem o mapa da Ucrânia, ainda tem a Crimeia ali como parte da Ucrânia. Mas não, hoje a Crimeia é parte da Rússia, não tem mais Ucrânia lá. Tá, ele tomou a Crimeia. O que o Putin queria? Ele pensou, eu vou tomar a Ucrânia em, no máximo, uma semana. Eu vou começar com pouco, tentar não matar civis, e aí matar o menor número possível de civis, vou chegar, atacar com tudo depois e tomar a Ucrânia. É isso que eu vou fazer. E aí, o que vai acontecer? Os países do Ocidente vão ficar bravos, mas vão fazer o quê? Vão me bombardear? Eu bombardeio eles de volta. A Rússia tem mais poder do que todos os países europeus juntos. Do que os Estados Unidos não, mas todos os países europeus juntos. A China também. Aí eu tô falando poder de fogo, nem do poder econômico. Tá. O que aconteceu? O Putin, uma coisa deu errado no plano dele, que foi a maciça campanha de propaganda promovida pelo Ocidente de demonização da Rússia. Não, veja bem, não é demonização do Putin só, não, de toda a Rússia. A Rússia foi banida da Copa do Mundo, a Rússia foi banida do Festival de Cannes, que é o maior festival de cinema da Europa, a Rússia está sendo banida de absolutamente tudo, a Apple não vai mais vender iPhones e seus produtos na Rússia, como se tem gente lá na Rússia que é oposição ao Putin, eles têm culpa? Não, mas não vão mais poder comprar, e aí começaram com a guerra da informação, que é o seguinte, começaram a banir todos os canais russos. O Sputnik e a rede RT estão banidas do YouTube, estão banidas do Facebook, estão banidas do Instagram, estão banidas agora da loja de aplicativos da Apple. Ou seja, o que eles querem é o seguinte, que ninguém saiba a versão russa dos fatos. E olha que você entra no site do RT, rt.com, se você souber inglês, entra lá. Não tem fake news lá, as informações lá são bem parecidas com quando você vê no New York Times. A diferença é que o New York Times explora a emoção. Você entra no New York Times ou na CNN.com, CNN americana, é um panfleto de propaganda anti-Rússia. No RT não, as coisas são ali normal. Ó, a Rússia invadiu tal, a Rússia explodiu não sei o quê, o presidente da Ucrânia falou isso, não sei quem falou aquilo, mas eles não querem, eles querem que seja aquela campanha maciça para as pessoas começarem a odiar o Putin. Por quê? Porque se todo mundo odiar a Rússia, eles vão poder impor mais sanções à Rússia. Só que tem um problema. A Rússia já sabia que essas sanções seriam impostas. A Rússia já sabia que os bancos russos seriam retirados do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema de pagamento bancários, que eu expliquei aqui nos últimos dias, que conecta mais de 10 mil bancos do mundo inteiro. Então, quando você quer transferir dinheiro de um país para o outro, você precisa de um código, que é o código SWIFT. E aí um banco se comunica com o outro, não importa em que lugar do mundo, e aí você transfere o dinheiro. A Rússia já tinha sido ameaçada de ser banida do sistema SWIFT em 2017. Sabe o que a Rússia fez? Criou o próprio sistema deles. Mas quando a economia mundial foi reconstruída, acredita o Putin que a Rússia e a China estarão no topo da economia mundial e não os europeus e os americanos. É por isso que tem a guerra e a Ucrânia estava ali no local errado, na hora errada, e a Ucrânia sofreu um golpe de Estado. Se não tivesse sofrido aquele golpe de Estado em 2014, não estaríamos com uma guerra hoje. Lembremos, golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos, como financiaram aqui no Brasil, e temos aí mais de 1 milhão de mortes por Covid, porque ninguém acredita que são só 650 mil. Temos aí não sei quantas pessoas que estão morrendo de fome nesse instante aqui no Brasil. Assim como lá na Bolívia morreram 600, 700 pessoas inocentes por conta do golpe de Estado deles. E eu não vi comoção, eu não vi os Estados Unidos sendo banidos da Copa do Mundo, eu não vi nada disso acontecendo. Só para que você tenha ideia de como as coisas estão acontecendo. Agora é esperar os próximos passos e torcer para que o menor número de inocentes possíveis morra, porque eu duvido que a Rússia vá recuar. A Rússia agora vai tentar tomar a Ucrânia, e tomar a Ucrânia vai ser fácil. Sabe o que vai ser difícil? Manter. Tomar um país, tomaram a Crimeia ali em poucos dias. Para manter a Crimeia foram meses e meses e meses de guerra, e eu sei porque eu estava na Ucrânia. Não na Crimeia, mas eu estava na Ucrânia durante a guerra. É isso. Falou.